Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. São bem conhecidos. E eles dizem o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus queridos, aqui mais um grande, como sempre, mais um grande ensinamento. Como eu disse aqui, são esses 3 versículos que são bem conhecidos, E aqui a gente reforça, o que a gente tem dito já várias vezes, Da gente manter a gratidão, manter o entusiasmo, manter a alegria e orar sempre, orar todos os dias e todas as horas dos dias. Então não importa se você está de pé, deitado, lavando louça, tomando banho, no carro, no trânsito, na moto, no trabalho, não importa, qualquer lugar, você pode orar, mas na própria Bíblia diz para a gente orar no quarto, fechado. Sim, se você puder. Se não, qualquer lugar a oração pode ser feita e deve ser feita. A oração faz com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, A oração conecta a gente com Deus, traz, nos leva, melhor dizendo, nos leva à presença de Deus e traz também, é claro, a presença de Deus até a gente. Então a oração é uma conversa franca, uma conversa com Deus, uma conversa sincera com Deus. A oração tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa que vem lá de dentro, uma coisa que realmente, uma conversa realmente forte, significativa e principalmente verdadeira, com Deus. E depois ele diz aqui: orem continuamente, alegrem-se sempre, ou seja, como eu disse, manter o entusiasmo sempre, manter a alegria. Eu fico imaginando, Deus lá de cima, olhando, para nós aqui, e daí, ter, aquela visão, do Filho de Deus, nós, claro, assim, chateado, baixo, desanimado, puxa, caramba, nossa, tem que trabalhar hoje, nossa, olha, está muito calor, olha, está muito frio, e sempre reclamando, sempre desanimado. Isso não agrada a ninguém, eu imagino você, como pai, ou como avô, como tio, você ver, o seu filho sempre assim desanimado, para baixo, com aquele aspecto de cansado, desanimado mesmo, a palavra acho que uma certa desânimo, e não é bacana, não é legal. A gente não quer ver o nosso filho assim, e Deus também não quer ver a gente assim, pelo contrário, a gente fica alegre, a gente fica feliz quando a gente vê o nosso filho, nossos netos brincando e entusiasmado, com alguma coisa, como sempre, pensando em coisas boas, sempre animado, sempre sorrindo. E Deus é a mesma coisa, é assim que Ele quer nos ver, animados, sorrindo, alegres, felizes. Isso, é dessa maneira que isso agrada a Deus. Depois ele diz: pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então é agradecer, orar e estar sempre feliz, sempre contente. Daí você me pergunta: poxa, mas é fácil, José, estar sempre feliz, sempre sorrindo? Não é fácil, Mas daí eu também te digo: mas é impossível? Não é, Não é. As coisas acontecem, as coisas ruins acontecem, as surpresas desagradáveis
acontecem, mas, né, não é impossível a gente manter o ânimo, né, manter a positividade, né, manter a alegria, manter um sorriso no rosto, por pior que seja a situação, porque se a gente, né, pensar francamente, se eu estou enfrentando uma situação ruim, difícil, surpresa, uma fase ruim, vai adiantar alguma coisa eu ficar bravo, chateado, cabisbaixo, mal-humorado? Vai mudar a situação? Não, não vai, né? Só vai piorar, né? Só vai piorar porque nada, né? Nada pode chegar de bom, né, para a pessoa se a pessoa está assim, nesse estado, né? Bravo, chateado, desanimado, né? Achando que tudo dá errado. Ele só vai atrair coisas ruins. Então não adianta a gente ficar assim, piora, né? Então a melhor coisa é orar, né? Ter esperança, né? Pedir a Deus sabedoria para enfrentar a situação e receber essa situação de uma maneira diferente, né? De uma maneira é a vontade de Deus, né? Se eu estou passando isso é porque eu preciso aprender alguma coisa, é porque Deus está querendo mudar alguma coisa na minha vida, é porque Deus está me preparando para algo melhor. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento. É uma coisa, né, que a gente vive falando, que a gente está sempre batendo nessa tecla, mas é sempre bom, né, a gente lembrar disso. Então são, como eu disse, são versículos conhecidos, versículos que muita gente já sabe, né, mas é muito bom a gente falar e principalmente a gente praticar, né? Não adianta só a gente saber a Bíblia todinha de trás para frente, de frente para trás, mas e não aplicar no dia a dia. Então não adianta, a gente precisa aplicar, né? A gente precisa ter a palavra de Deus, a palavra gravada na nossa mente, no nosso coração, para que a gente aplique ela todos os dias, né? Para que a gente viva a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus nesse sentido é alegrar sempre, orar continuamente e ser grato sempre, sempre, não importa a situação, porque isso agrada a Deus, como ele diz no finalzinho aqui, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É assim que Deus quer que a gente viva, é assim que Deus quer nos ver, né? Alegres, confiantes, gratos, né? Com uma fé inabalável, sabendo que Deus faz o melhor para todos. Deus trabalha todos os dias, Deus não descansa, Deus quer me ver feliz, Deus quer ver você feliz, Deus quer nos ver alegres, entusiasmados, quer nos ver orando e quer nos ver gratos por tudo. Tá bom, queridos? Então que a gente hoje, nessa quarta-feira, a gente pare um pouquinho, a gente reflita se estamos, né, fazendo essas três coisas continuamente todos os dias, né? Se estamos orando, se estamos sendo gratos e se estamos sendo felizes e alegres, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus e que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus. Tchau, tchau.